Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje, falando sobre o combate ao racismo e seus efeitos na infância. Conversamos com o representante do CERT, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o Dr. Daniel Teixeira. Ele é advogado e coordenador de projetos na entidade. No bloco anterior, falávamos a respeito de como as escolas têm esse desafio de colocar esse assunto em pauta com as novas gerações, até para desfazer rótulos, estereótipos que acabam muitas vezes reforçando o preconceito e a discriminação. Nesse sentido, um tema muito frequente na atualidade é a questão do bullying. O bullying pode muitas vezes estar associado ao racismo e, nesses casos, como agir? Como fazer com que esses comportamentos racistas, já desde as novas gerações, possam ser devidamente combatidos? Olha, Daniel, a questão do bullying é importante pelo seguinte: a gente não pode utilizar uma nomenclatura como um eufemismo, ou seja, uma ideia um pouco menos grave do que aquilo que muitas vezes está por trás da prática. Ou seja, a gente tem o racismo na infância, quando a gente vê a manifestação da discriminação racial, os estereótipos ligados à população negra, e isso vem causando nas nossas crianças um dano aos seus direitos. O direito à educação, o direito a estar a salvo da discriminação, da negligência, tudo aquilo que a Constituição traz, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Então, há uma necessidade de se encarar esse tema do racismo na infância com a gravidade que ele demanda, com a gravidade que ele pressupõe. Ou seja, quando ele ocorre, é necessário que a escola faça o seu esforço sempre de acompanhar o aluno, de saber o que está acontecendo ali na sala de aula, por que aquela criança negra só senta no fundo, não tem a sociabilidade. E há escolas que não estão preparadas. Inclusive, a gente tem relato de escola que acabou enviando a criança para um teste neurológico no hospital, a criança negra, porque ela não estava se socializando no ambiente. E nesse envio da criança ao hospital, obviamente não se constata nada do ponto de vista neurológico. O que nós temos ali, e foi interessante porque a criança negra, ao ver uma enfermeira no hospital com o cabelo afro, né, que a gente chama, ela se identificou com essa enfermeira, ela que era uma criança adotiva, com uma mãe branca, ela se identificou com essa enfermeira negra e explicou que ela não se socializava na escola, não queria voltar, por conta do quanto ela era oprimida do ponto de vista do seu pertencimento étnico-racial, ou seja, por ser negra. E foi explicando para a enfermeira o que acontecia, até perguntou para a enfermeira: você não é zoada? O seu cabelo. E aí a enfermeira foi: não, mas me conta mais então, o que está acontecendo com você na escola? E a criança foi contando tudo, a mãe, surpreendida, não sabia da história, passou a entender o que estava acontecendo com essa criança, né, de cerca de 9 anos. Então, essa é uma questão que muitas vezes é silenciada na escola, que não é acompanhada, a criança não se vê já nos livros didáticos de uma forma digna, muitas vezes. Isso está em processo de transformação no país, mas ainda há muito que se fazer. E os professores ainda precisam ter uma atenção maior e não entender tudo como bullying, no sentido de que há pouca gravidade, não que o bullying não seja grave, mas quando você tem o racismo na infância, há um peso muito maior, e a gente vê em números dos principais institutos que a criança negra acaba evadindo da escola, saindo da escola, entre outras coisas, por conta do racismo, né, cotidiano. E nesses casos a escola precisa tomar providência e, nessa repetição, inclusive, ter um diálogo com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Educação, quando é necessário que a escola tenha um trabalho com seus profissionais, então, para que eles sejam preparados a lidar com isso no cotidiano escolar, vencendo o tabu que ainda é a questão racial na sociedade brasileira. Quer dizer, também não é, por outro lado, criminalizar alguma atitude de criança e adolescente, é colocar em pauta esse tema da questão do racismo, fazer com que as pessoas olhem, reconheçam que ele existe e discuti-lo. E por isso mesmo, exatamente, o nosso projeto no CERT, ele enfoca muito mais a dimensão preventiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ele possibilita de atuação preventiva, principalmente porque você evita o dano ao direito da criança. O que a gente tem, o que a Constituição diz, é colocar a salvo. Colocar a salvo é prevenir.
né? Então, antes que uma violência é causada à criança, é necessário que todo o sistema de profissionais, né, que lidam com esses direitos, possa se movimentar para fazer com que isso não ocorra. E ocorrendo, tentar fazer com que o dano não se aprofunde, né, ao Sim. direito dessas crianças e adolescentes. E nisso há um papel fundamental que o Estatuto prevê para o conselheiro tutelar, tanto no atendimento aos pais, à criança, a forma de encaminhar isso, inclusive requisitar serviços públicos, né? Pode dialogar com a Secretaria de Educação, com os órgãos dessa área. Se a criança necessita de um atendimento psicossocial, então indicar isso também. Todo esse instrumental está na mão dos profissionais, principalmente dos conselheiros tutelares, para que atuem, né? Agora, um outro lado dessa problemática é que muitas vezes o preconceito ele acaba atingindo não só as crianças mais maduras, como esses casos que a gente falava, né? São casos que aparecem ali pré-adolescência, adolescência, mas até com bebês, por exemplo, com crianças mais jovens. Nesse sentido, há um trabalho também para fortalecer no Brasil a questão da adoção interracial. Queria que você explicasse para a gente mais sobre isso. Pois é, desde 2009, o Estatuto da Criança e do Adolescente passou a prever campanhas de estímulo à adoção interracial e também que os postulantes à adoção, os pais, passem por cursos de orientação e preparação e com o tema específico também da adoção interracial. Esse tema adoção interracial, ele significa o que, na verdade? Ele significa a adoção de crianças negras. É aí que existe um gargalo, um problema na nossa sociedade, porque hoje ainda cerca de 26% dos postulantes à adoção, segundo o Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, esses 26% só adotariam crianças brancas, expressamente. E isso demonstra um pouco esse problema que acaba incidindo sobre as crianças negras que ficam por mais tempo sem serem adotadas. Quer dizer, a gente tem uma maioria de casais brancos querendo crianças brancas, enquanto a maior parte das crianças que estão hoje disponíveis, de certa forma, para adoção são crianças negras. Utilizando as categorias do IBGE, que junta a criança, que usa categorias preto e pardo, cromáticas, mesmo para indicar os negros, nós teríamos aí cerca de 67% das crianças cadastradas para adoção com crianças negras. Quem está acompanhando, quer ter outras informações, saber mais sobre o tema, como pode fazer? Olha, o CERT tem, o site é www.cert, C-E-E, de escola, rt.org.br. Lá ela vai saber desse projeto que a gente tem na área de infância e adolescência, também do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que é um prêmio que visa valorizar experiências pedagógicas de professores e escolas, né, de gestão escolar, com vistas à promoção da igualdade racial em sala de aula, discutir a diversidade humana, os temas da lei que obriga a história e cultura afro-brasileira na sala de aula, e outros projetos que a instituição desenvolve também na área de trabalho, política pública, acesso à justiça, né, com casos que a gente defende no judiciário contra o racismo, entre outras iniciativas. Bom, agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela presença do CERT aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Para finalizar, trazemos uma mensagem que nos chama a nossa responsabilidade, cada cidadão, cada cidadã, no combate ao racismo. Destacamos uma reflexão do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, que, no artigo intitulado Racismo, Cancro Social, após apresentar aos leitores um relato a respeito do massacre de Sharpeville, muito conhecido, foi inclusive um dos motivadores do Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial estabelecido pela ONU. Ele marca um lamentável episódio ocorrido na África do Sul, no qual 69 sul-africanos foram assassinados em 1960. A respeito desse triste fato, comenta o autor: enquanto houver uma criatura cruelmente discriminada, o currículo humano estará maculado. Perseveremos, pois, no trabalho de congraçar, pelo ecumenismo dos corações, as etnias existentes no mundo. E com essa mensagem que nos convoca a ver, inclusive, esse ecumenismo étnico, que nós finalizamos o programa Sociedade Solidária. Hoje conversamos com o Dr. Daniel Teixeira, advogado e coordenador de projetos do CERT. E esse assunto ele é muito rico,
nós voltaremos a abordá-lo em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.